Nem todo o aprendizado ele vem de bons livros. Alguns dos aprendizados mais importantes da vida nasce quando a gente observa alguém fazendo tudo errado e pagando um preço por isso. Eu aprendi muito sobre paternidade lendo um livro que não fala sobre filhos. Um livro que fala sobre dinheiro, poder, excesso e queda. O Lobo de Wall Street. Porque quando a gente olha essa história com os olhos de pai, ela deixa de ser sobre sucesso e passa a ser um alerta. Um alerta sobre o que acontece quando o sucesso ele cresce mais rápido do que o caráter. E hoje eu quero conversar com você, não sobre o que um pai deve fazer, mas sobre o que um pai não pode se tornar. Existem livros que inspiram pela virtude e existem livros que ensinam pelo colapso. O Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort, é um desses livros. Muita gente lê esse livro buscando técnicas de persuasão, ambição, vendas, mentalidade de crescimento. E sim, isso aí está presente no livro. Mas quando você lê ele com um olhar de pai, o livro muda de lugar. Ele deixa de ser uma história de sucesso e se torna um espelho desconfortável sobre ausência, sobre excesso, vazio. Porque o livro ele não mostra apenas o que Jordan conquistou, ele mostra o que ele perdeu no processo. E isso, para um pai, pesa. É importante deixar algo claro. O problema ele nunca foi o sucesso. O problema é quando o sucesso ele cresce mais rápido do que o caráter. Quando a ambição ela avança sem freio. Quando o ter ocupa o lugar do ser. Jordan Belfort ele venceu financeiramente, mas ele perdeu o controle emocional, perdeu limites, perdeu direção. E aqui nasce uma lição fundamental para a paternidade. Não é o quanto você conquista fora que define quem você é dentro de casa. Filhos não se impressionam com números, eles se orientam por atitudes. Um pai pode ser admirado pelo mundo lá fora e ainda assim ser ausente no que mais importa. No livro, os excessos não são acidentes, eles viram rotina. Mentira vira ferramenta, abuso vira entretenimento, descontrole vira estilo de vida. E isso revela algo poderoso. O que é repetido vira normal, e o que vira normal vira identidade. Na paternidade, isso é decisivo. O filho ele não aprende apenas com o que o pai diz, ele aprende com o que o pai tolera, com o que o pai repete, com o que o pai trata como normal. O ambiente ele educa mais do que qualquer discurso. Jordan tinha dinheiro para tudo, mas não tinha estrutura emocional para sustentar o que construiu. E aqui mora uma das maiores ilusões da paternidade moderna. A crença de que a provisão financeira substitui a presença emocional, e não substitui. Dinheiro, ele paga escola, mas não ensina valores. O dinheiro, ele compra conforto, mas não constrói caráter. Filhos, eles precisam de referências, precisam de limites, precisam de direção. Quando isso falta, o dinheiro vira anestesia. E anestesia só mascara a dor, não cura. Jordan Belfort era extremamente talentoso, carismático, inteligente, visionário. Mas talento sem valores não é vantagem, é risco. Essa é a lição direta para qualquer pai. Não é perigoso um filho que ainda está aprendendo a ser forte. Perigoso é um filho que aprende a vencer antes de aprender a ser justo. Quando a capacidade ela cresce mais rápido do que a consciência, o tombo é só questão de tempo. O papel do pai não é apenas incentivar os filhos para o sucesso, é ensinar como vencer sem se perder. Jordan mandava empresas, mas não governava a si mesmo. E isso revela algo duro. Autoridade que não nasce do exemplo não dura. Filhos não respeitam cargos, eles respeitam coerência. Quando o pai exige algo que não pratica, a mensagem se perde. Paternidade não é controle, é referência. No livro, o excesso ele cobra o seu preço. E na paternidade, o excesso mais comum não é o dinheiro, é a ausência disfarçada. O pai ele não some fisicamente, mas ele se divide tanto que deixa de estar inteiro em qualquer lugar. E o filho percebe. Não porque sabe explicar, mas porque ele sente.
Presença não é proximidade física, é disponibilidade emocional. O livro, ele deixa claro, mesmo quando ele tinha tudo, ainda havia um vazio. Isso ensina algo simples e profundo. Filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais inteiros. Inteiros na escuta, no tempo, no olhar. O Lobo de Wall Street, ele ensina pelo avesso. Ele mostra o que acontece quando o sucesso atropela valores, a ambição perde limites, o dinheiro substitui sentido. O pai, ele perde o centro. Isso também educa, porque aprendizado não é só copiar acertos, é interpretar os erros. Todo pai escreve um livro silencioso na vida do filho, não com palavras, mas com escolhas. Um dia, o seu filho, ele vai reler essa história, mesmo sem perceber. E a pergunta inevitável é: esse livro, ele será um abrigo ou um peso? Uma direção ou uma confusão? Paternidade não é sobre deixar dinheiro, é sobre deixar direção. Não é sobre conquistar o mundo, é sobre não perder quem caminha com você. E talvez a maior vitória de um pai seja essa: vencer sem perder a alma, sem perder o filho no caminho. Se essa reflexão fez sentido para você, é porque ela faz parte de uma conversa maior. Eu não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje, enquanto eu falo aqui, eu estou escrevendo um livro justamente sobre esse tema, paternidade. Um livro real, sobre escolhas silenciosas, sobre direção, não só resultado. Ele ainda está em construção, assim como a paternidade. E talvez seja por isso que ele é tão importante, porque ele não nasce com certezas prontas. Ele nasce da decisão diária de ser um pai hoje melhor do que o que eu fui ontem.